Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta. Vamos seguir com essa parte aí que nós falamos sobre capacidade de sistema. Esse exemplo aqui é um exemplo bem bacana para a gente trabalhar, porque ele traz algumas informações interessantes para a gente aqui. Tá? Primeiro, ele te dá um sistema. O sistema todo ele é formado por vários processos. Beleza? Ele fala que esse sistema aqui é compreendido pelo processo A, processo B, processo C, processo D. Como esse sistema ele é formado por processos que estão em série, não em paralelo, e mais na frente a gente vai entender qual é a diferença de um sistema que está em série e um sistema em paralelo. O sistema em paralelo, ele normalmente tende a ter o seu desempenho menor. Por quê? Porque se algum dos processos tiver alguma intercorrência, ele acarreta um problema de perda de capacidade para o sistema todo. Nesse caso, por exemplo, o processo A possui individualmente uma capacidade produtiva de 60 unidades por hora. Passou uma hora, ele produziu 60. Manda para frente 60. E aí, quando o processo B vai receber essas 60, infelizmente, o processo B só tem capacidade de processar 40. Então, o que ele faz? Ele está para receber 60, mas ele não tem condições de fazer isso. Ele recebe 40 e ficam 20 aqui. Ele recebe 40. Fica na espera, porque ele não tem condições de processar. Ele processa só 40 por hora. Passada uma hora, ele manda essas 40 que ele processou para frente, e o processo A também. Então, vem mais 60 para cá. E ele já tinha colocado 20, né? Então, vem mais 60 para cá. Esses 40 seguem para frente. E o que acontece com o processo C? O processo C ele tem capacidade de produzir 51. Só que ele só recebeu quanto? 40. Então, independente dele ter recebido 51, ele só vai produzir quanto? Ele vai mandar para frente 40. O processo D tem capacidade para produzir 66, mas ele só recebe 40, então ele vai mandar para fora 40 unidades. Então, nesses dois casos aqui, ele trabalha com a capacidade ociosa. Poderia produzir mais, mas ele só recebeu aquelas unidades ali. Em contrapartida, o que acontece aqui? No segundo ciclo, né? Quando mandou 60, de novo, ele só processa quanto? Ele só processa 40. Então, vai ficar mais 20 ali. Ó. Quer dizer que no terceiro ciclo, o processo A nem precisava produzir mais nada, porque ele já tem 40 para produzir. Se ele produz ainda assim, vai mandar para lá de novo para ele 60. E ele vai produzir os 40, vai ficar com 60 ocioso no estoque dele. Então, quer dizer que, quando você analisa um sistema, você precisa, e nesse caso em especial, um sistema em série, você precisa ver qual é a capacidade do sistema. Vai ser a capacidade do menor processo que tiver nele. Então, nesse caso, a capacidade produtiva do sistema todo é o mesmo que a capacidade produtiva do processo B, que possui a menor capacidade de produção, que é 40 unidades por hora. Ele vai ser, então, o limitador da produção. E como nós bem falamos do sistema aqui, esse cara que eu estou chamando de limitador, na logística, a gente chama esse cara de gargalo. Quem é o gargalo do sistema? Processo B. Ele é o gargalo do sistema, ele é o limitador do sistema. Beleza? Deu para entender?
Então, eu analisando isso aqui, eu tenho que verificar, mas o processo... Tem gente que soma todo mundo, não é o caso. Tem gente que vai chegar aqui, minha capacidade aqui é de 66, velho. Tá, mas ele não consegue produzir 66, porque não chega a 66 para ele. Então, embora eu tenha uma capacidade individual do processo de 66 unidades, ele só vai poder produzir quanto? 40. 40 vira o limitador nosso ali. Beleza? Exercício bacana para vocês fazerem. Tá? Eu vou passar esse exercício, não vou fazer, mas muito interessante que vocês façam e me digam o resultado depois. Ok? Depois eu volto, faço um videozinho somente dele para vocês ali. Vou dar um tempo. O que você vai fazer agora, então? Dá um pausa o vídeo aí. Leia esse problema, que foi uma questão do Exame Nacional do Ensino Superior, ENAD 2006. Nesse caso aqui, essa questão caiu na prova para administrador, eu acho. Eu acho que caiu para engenheiro de produção e para tecnólogo em logística também. Tá? Preciso confirmar. Mas caiu nessa prova do ENAD. Leia o problema, verifica a capacidade produtiva de cada unidade dessa. Vocês vão entender o que é ali, operador 1, operador 2, operador 3 da matéria-prima A, operador B1, operador B2 da matéria-prima B, e depois tem as operações de montagem, acabamento ali, né? Operador C1, operador C2. Ele está informando que a demanda do mercado é de 12 unidades. O sistema, da forma como ele está aí, ele consegue atender a demanda do mercado? Entendeu? Se conseguir atender a demanda do mercado, então ele vai produzir 12 unidades por hora. Mas e aí, é isso mesmo? Ele consegue produzir? Se ele não consegue, qual é a capacidade de produção que ele vai atender? Me diga você, vai lá. Vamos lá, tipos de capacidade. O conceito de capacidade deve ser estratificado em outras definições mais específicas, de maior grau de utilidade para o seu planejamento. E a gente vai usar esse exemplo aqui, que é muito bacana, sobre esse tópico que a gente está colocando em questão aqui. Vamos lá. Capacidade instalada. Quem é a capacidade instalada? Bom, a capacidade instalada é a capacidade máxima que uma unidade produtora pode produzir se trabalhar ininterruptamente, sem que seja considerada nenhuma perda. Em outras palavras, é a produção que poderia ser obtida em uma unidade fabril trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, sem nenhuma necessidade de parada, de manutenções, sem perdas por dificuldade de programação, falta material ou outros motivos que são comuns em uma unidade produtiva. Na prática, isso acontece? Não acontece. Porque todo o processo que vocês vão ver vai ter ali uma perda ou outra. Quando você entra para trabalhar, você que trabalha 8 horas por dia, você produz 8 horas por dia de fato? Você pode até dizer que eu trabalho 8 horas, mas você não produz, de fato, as 8 horas que tem ali. Porque você desconta o momento que você está conversando com o seu colega, o momento que você abre para ver um e-mail particular seu, o momento que você vai ao banheiro, o momento que você fica à toa sem fazer nada. Você computa isso como unidade de produção? Não, né? Ou pelo menos não deveria. Tá? Então, você não produz mesmo ali aquele tempo todo, porque tem um momento ou outro ali que você dá uma paradinha, né, para uma atividade particular sua de ociosidade ali. Você se lembra daquele vídeo, daquele filme Tempos Modernos? Tem uma hora que Charlie Chaplin ele para e vai no banheiro fumar. O que acontece naquele momento ali? Lembra de um telão gigante ali que aparece ali, né, o chefe cobrando que ele volte para trabalhar de imediato? Mais ou menos isso, né? Aquele momento ele não está produzindo, entendeu? Por isso, da cobrança coercitiva do chefe lá do vídeo lá, que é uma coisa que a gente pode discutir em um outro momento, mas basicamente é isso. Tá? Então, qual é a capacidade instalada de uma empresa? Por exemplo, pensa aqui no IFES mesmo aqui. Qual é a capacidade instalada do campus aqui? Tá? Analisa isso. Aí você vai ver lá, eu tenho um exemplo, tá? Nós temos 10 salas. Beleza. Qual é a capacidade física em termos de carteiras, assentos nessas salas? Vamos supor que nessas 10 salas, cada sala tem capacidade para 40 carteiras. Bom, se eu tenho 40 carteiras,
e eu tenho 10 salas com 40 carteiras cada uma, eu estou falando de 400 assentos, 400 carteiras que eu tenho. Essa é a minha capacidade produtiva instalada do IFES aqui. Aí você tem que ver o quê? Tem que ver outra questão. Lembra do cinema lá? Que eu peguei por sessão? Peguei por sessão, né? Então, eu tenho 400 assentos disponíveis. Tá, se um curso ali, ele demanda ali um período matutino, vespertino ou noturno, eu tenho 3 vezes isso, então. Entendeu? Eu tenho 3 vezes isso ali. Tá, mas se eu for analisar por hora de utilização, quantas horas é utilizado em cada um desses turnos ali? Tá? Que eu posso pensar que cada turno desse trabalha 3 horas. De noite são 3 horas. Daí, se pensar assim, né? Das 7 às 10 horas. Mas manhã e tarde é um pouquinho mais. Manhã e tarde é um pouquinho mais. Não é só isso. Então, a capacidade produtiva do período matutino e vespertino é um, e do período noturno é outro. No final das contas, qual que é a minha capacidade produtiva total que eu tenho ali? A minha capacidade instalada é de utilizar essas 400 vagas que eu tenho de assento por 24 horas. 24 horas, direto, ao longo de 7 dias da semana, ao longo de todos os dias do mês do ano. Então, em 365 dias do ano, eu vou ter o quê? O que eu vou ter nesses 365 dias do ano? Produção direto de 400 assentos disponíveis por 24 horas ao longo desses 365 dias. Deu para entender? Essa é a capacidade instalada que você tem. Só que quando você começa a ver, o IFES aqui, a nossa unidade aqui, ela funciona 24 horas por dia, direto da situação aí? Não, né? 10 horas, acabou, fica fechada a unidade até o próximo dia, que vai abrir às 8 horas da manhã, não é? A gente não está contando sábado e domingo, a gente não conta feriado e tudo. Então, tudo isso vai levar a uma queda da capacidade produtiva sua, entendeu? Por isso que é muito comum, quando as pessoas falam bem assim, nossa, mas o chinês, né, a capacidade produtiva do chinês é enorme, porque o chinês... E coloca a gente que a gente não trabalha. Não é isso, é por conta dessa conta, entendeu? O que acontece com a gente? Olha só, vamos fazer um rabisco aqui rapidinho, só para a gente entender. Brasil, vamos pensar lá que você tem 360 dias para trabalhar. Mês comercial, 30 dias. 12 meses, 360. Se você pensar que você tem 30 dias de férias que você não trabalha, tem que tirar da conta os 30 dias. Se você pensar que você tem 54 semanas, então eu tenho 54 sábados e 54 domingos, menos 54 sábados, menos 54 domingos que não se trabalha, final de semana que todo mundo fica em casa. Se eu pensar que eu vou ter aí mais ou menos, sei lá, mais uns 30 dias de feriado e ponto facultativo, olha só quanto que eu já tirei de imediato aqui, tá? Então, daqui brincando, eu tirei já quanto aqui, nessa continha aqui, ó. Eu já tirei 164 dias. 164 dias. Cara, então você não tem 360 ou 365, se fosse o caso lá, menos 164, brincando aqui, talvez tenha uma conta ou outra ali. Vamos arredondar isso aqui, 170. Então, na verdade, você não tem 200 ali, você tem 190 dias para trabalhar. 190 dias para trabalhar. Ou melhor, vamos fazer uma continha bonitinha aqui, para ficar bonitinho. Vamos arredondar para menos aqui, 160. Tá? Vamos tirar esses 4 aqui, vamos ganhar. Então, 360 menos 60, eu vou ter 200 dias para trabalhar mesmo durante o ano. Então, o que eu trabalho aqui? Se eu pego um país que não utiliza 30 dias de férias, não tem essa de folgar sábado e domingo, trabalha sábado e domingo direto, entendeu? Folga por escala uma vez só, talvez um momento ou outro. Não trabalha só 8 horas por dia, etc. e tal. Não tem feriado assim, não. Tem, sei lá, ao final do ano todinho só tem 10 dias de feriado e não sei o que lá. Então, você tem só
350. Então, é óbvio que a capacidade produtiva desse país, desse trabalhador, tendo 150 dias a mais que a gente aqui, ele vai produzir muito mais. Entendeu? Ele vai produzir mais, obviamente. Então, como que a gente escalona isso aí tudinho? Vamos lá, exemplo aqui. Uma empresa do ramo alimentício tem capacidade de produzir em um forno contínuo 2 toneladas de biscoito por hora. O forno, ele está aceso, contínuo, não desliga. Trabalha, né, teoricamente, ininterruptamente ali. Ele produz 2 toneladas de biscoito por hora. Qual é a capacidade mensal dessa empresa? Bom, o que ele está perguntando para a gente é a capacidade instalada. A capacidade instalada desse cara é o quê? Bom, em um mês de 30 dias, trabalhando 24 horas por dia e produzindo 2 toneladas por hora, 2 toneladas por hora, 24 horas por dia, 48 toneladas, vezes 30, 1.440 toneladas de biscoito por mês. Essa aqui, nesse caso, unidade de capacidade medida pode ser em tempo, de horas de forno disponível, em quantidades, toneladas de biscoito produzidas. Mas, enfim, né? Qual é a capacidade dele ali? Essa é a capacidade instalada, cara. Entendeu? É a capacidade instalada dele, que ele tem de produção. Mas pode ser que ele trabalhe em turno, professor. Né? Ele trabalha em turno, 3 turnos de 8 horas cada um, o forno ele é contínuo e vai produzir ali. Pode ser isso? Vai chegar perto disso daqui, vai chegar perto. Tá? A capacidade instalada ela é um fator meio que utópico, é um fator o quê? Para referencial. Tá? Por quê? Porque vai existir ali ainda a troca de turno. Entendeu? O pessoal não está ali que nem corrida de bastão, que passou o bastão já corre para o outro ali e tal. Tem a troca de turno, então tem uma queda de produção naquele primeiro momento ali para poder fazer isso. Talvez tenha as manutenções que devem ocorrer ali, entendeu? Tem uma manutenção corretiva, pode surgir um problema de imediato, ele tem que resolver ali, né? Enfim, pode ocorrer essa situação. Capacidade disponível ou capacidade de projeto é a quantidade máxima que uma unidade produtiva pode produzir durante a jornada de trabalho que está disponível, sem levar em consideração qualquer tipo de perda. A capacidade disponível, ou chamada de projeto também, via de regra, é considerada em função da jornada de trabalho que a empresa adota. Então, você vai ver que vai ter uma queda. Da capacidade instalada para a capacidade disponível, tem uma queda ali. Em função do quê? Em função da jornada de trabalho que se tem. Então, por exemplo, um fabricante de biscoito, por exemplo, anterior, com 720 horas mensais de capacidade instalada, pode trabalhar em um turno com 8 horas de duração, 5 dias por semana. Nesse caso, a capacidade disponível, já que ele não vai trabalhar os 7 dias da semana, 8 horas por turno, 5 dias durante a semana, 4 vezes ali você vai ter um total de 160 horas mensais trabalhadas. Beleza? Porque são 4 semanas dessas durante um mês. Se for 2 turnos trabalhando 8 horas durante cada dia, durante 5 dias, então eu vou ter o dobro disso, então, 160, vou ter 320. Pode ter alguma coisa diferente? Pode. 3 turnos, vou triplicar. Pode ser 4 turnos, né? 3 turnos diários com 8 horas de duração cada um, 7 dias por semana. Bom, 7 dias por semana já aumentou um pouquinho mais ali, 672. Observe que o valor não atingiu as 720 horas, pois estamos considerando um mês composto por 4 semanas, o que representa 28 dias, por facilidade de cálculo. E eu estou botando lá como se fosse 30, e não é o caso. Tem a realização de horas extras também. Qualquer hora trabalhada, além da jornada normal de trabalho, considera hora extra e é somada à capacidade disponível que se tem. Então, percebe que existem 2 formas básicas de você aumentar a capacidade disponível. Uma delas é aumentar a capacidade instalada que você tem. E a outra é aumentar o número de turnos de trabalho que se pode ter ali. É uma condição que surge para você. Tá? Quando se opera
próximo aos níveis máximos da capacidade disponível, a empresa corre o sério risco de faturar mais, porém com menores resultados ou até mesmo prejuízo. Pois é. Por que isso acontece? Porque os custos de produção também aumentam. Não só a sua capacidade produtiva aumenta, mas os custos de produzir aumentam também. Então, às vezes, talvez não vale a pena você utilizar toda a disponibilidade que você tem ali. Talvez trabalhar um turno a mais vai gerar mais um grupo de pessoas ali, com mais um gasto de mão de obra, que o que você vai produzir, no final das contas, não compensa. Até mesmo porque, se você trabalhar 24 horas, a galera que trabalha no turno, a partir das 10 horas, ele já tem um adicional noturno. Então, aquela galera que trabalha ali, que talvez vai produzir o mesmo que a galera de manhã, você vai ter um gasto a mais com o salário dele, porque ele recebe a mais. Então, esse turno, por melhor que ele seja ali, a produção dele, ele vai ter um custo, vai ter uma oneração maior sobre ele. Então, às vezes, não é tão interessante isso, entendeu? Porque os custos de produção aumentam. Não se trata apenas de custo de pagamento com hora extra, adicional noturno, aumento do overhead. Acumulam-se os custos da falta da produtividade, da qualidade, em um fenômeno que é conhecido como deseconomia de escala. Então, tem uma curva que analisa ali a produtividade marginal dele ali, que chega um momento ali que, por mais que você trabalhe, você se torna improdutivo. Então, não é legal você seguir por esse caminho. O aumento da capacidade instalada, pela expansão do parque instalado, ele é recomendado quando houver demanda de mercado a continuar em crescimentos e não haverá ociosidade deste investimento. O aumento da capacidade por meio da adoção de mais jornadas de trabalho pode ser mais interessante quando os investimentos em equipamentos forem elevados e não houver certeza do comportamento da demanda. Uma outra coisa que pode acontecer nisso dali é você, talvez, não aumentar toda essa capacidade produtiva sua e você fazer uma subcontratação. Você subcontrata aquele excedente que você não consegue produzir, subcontrata para um outro. Um outro vai produzir para você, você vai ter a quantidade necessária para atender a demanda que lhe foi solicitada e você, se aquilo for temporário, acabou aquela produção, dispensa aquela subcontratação e você segue com sua vida normalmente ali. Beleza? Isso acontece é muito comum acontecer isso. Tá? Outra coisinha aqui, grau de disponibilidade. Aí a gente vai escalonando ali. Né? O que é o grau de disponibilidade ali? É a capacidade instalada, a capacidade de estar instalada e a capacidade disponível permitem a formação de um índice denominado grau de disponibilidade, que indica em percentual quanto uma unidade produtiva está disponível de fato. Então, eu pego ali a minha capacidade disponível e divido pela minha capacidade instalada. Eu vou ter um indicador. Esse indicador eu chamo de grau de disponibilidade. Capacidade efetiva ou capacidade de carga representa a capacidade disponível subtraindo-se as perdas planejadas dessa capacidade. A capacidade efetiva ela não pode exceder a capacidade disponível. E isso seria o mesmo que programar uma carga de máquina por um tempo superior ao disponível que se tem dela. Então, o que você faz? Você tira essas perdas que são planejadas. Por exemplo, são aquelas perdas que se sabe de antemão que irão acontecer. Por exemplo, necessidade de setup para alterações do mix de produto. Eu preciso mudar a minha unidade de produção ali. Eu tenho que ter aquela parada. Padrão isso. Aquele tempo eu vou perder de fato. Então, eu tiro esse tempo do meu cálculo. Manutenções preventivas periódicas, tempos perdidos em trocas de turno, amostragens de qualidade, etc. Gente, isso aqui são perdas que são previstas. Está certo, você já sabe dali, está calculado, beleza. Então, você tira isso da sua capacidade disponível que você tem. Então, você tem a sua capacidade, vamos pegar aqui de novo, aqui, né? Você tem a capacidade instalada, essa capacidade vira disponível, você tira essas perdas planejadas, vira capacidade efetiva,
E aí você também depois tem um outro indicador, que é o grau de utilização, capacidade efetiva pelo disponível, e depois você segue tirando a capacidade de fato realizada, que é quando você tira as perdas não planejadas. Falta de matéria-prima, do nada, pum, deu problema. Faltou energia, parou a produção. Teve falta de um funcionário, parada para manutenção corretiva, que é diferente da preventiva e da preditiva. Investigações de problemas de qualidade, que é diferente do controle de qualidade. O controle de qualidade está previsto. Agora, esse aqui, surgiu um problema, chegou a fiscalização, para tudo, porque deu um problema, eles têm que fazer a verificação. Pô, isso é um problema, não estava previsto isso. Então, você tira essas perdas não previstas e aí você encontra quem? Você encontra a capacidade realizada. E aí você tem um último índice, o último grau ali, que é o índice de eficiência, que é a capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva. E aí você conseguiu ter os indicadores necessários. Para isso, a gente tem um exercício para a gente fixar esse conteúdo aqui. Mas esse exercício para fixar fica para a próxima atividade nossa. Beleza? Até daqui a pouquinho.